Hoje eu achei uma sala ótima para a gente trabalhar. É a sala 19. Sala muito boa, a câmera é ótima. Só aguardar um pouquinho a turma chegar. Boa noite, Daina. Bruno já chegou. Mais um minutinho para a turma chegar. Fez muito calor pro lado de cá hoje, pessoal? Demais. Lá para as bandas de Brasília, nunca vi tanto calor, a humildade lá chegou a 15%. Assim, é uma coisa de doido. Pesado, hein? Não, hoje não foi brinquedo, não. E chega a dar dor de cabeça, tão seco que estava. Esperar mais uns 5 minutinhos, a turma chegando, né? A ideia hoje eu vou trabalhar ainda com ação penal. Eu acho que a gente tem que esclarecer mais uns pontos, né? A gente falou rapidamente na aula passada, mas hoje eu quero ainda retomar a ação penal para a gente seguir a nossa disciplina. A parte muito importante. Só esperar a turma chegar para a gente dar sequência. Mais um minutinho, para ver se o pessoal chega. Hoje está demorando, né? O ônibus deve estar atrasado. Não, mas atrasa comigo. Tem pessoal que vem de fora, não? Se bem que não, tá todo mundo entrando em casa, né? Não, mas a gente tinha alguns costumes que não deixa de ter, né? Que é andar de ônibus, aí dá uma volta e volta de novo. Tá certo. Eu, para começar, para chegar aqui às 7, eu tenho que começar, para 4 horas eu já tenho que começar a arrumar para sair, porque eu acabo saindo de casa às 4h30, o ônibus sai às 5h30, para chegar aqui às 7, bem longe, né? Caramba, tem que ter ânimo, viu? Porque eu moro lá na entrada de Águas Claras, em Brasília. Não sei se vocês conhecem por lá. Aí eu vou de carro até o Colégio Militar ou até a 2ª DP. Hoje eu parei lá na 2ª DP, que é mais tranquilo. Aí ele sai 5h30. Se perder, tem que vir de carro, né? E tudo. E vocês não estão vindo, né? Porque quando tem aluno vindo é outra história. Eu poderia fazer de casa, né? As aulas. Mas aí eu venho aqui só para... que poderia ser feito de lá. Era mais tranquilo até. Pois é, eu acho que na nossa turma não tem ninguém indo para a faculdade.
Não, não tem. Ontem tinha Mas um sambango. Ontem apareceu um sambango aí na aula, mas ficou rapidinho e foi embora. é porque quando tá o pessoal vindo é outra história, mas não está vindo, né? E tudo. Você até rende mais, porque no meu caso eu venho de longe e tudo. Não, mas tem que fazer a faculdade gastar com ônibus. Eles não deram desconto na mensalidade. Fazer gastar. É porque não precisava, né? O Joyce saiu. Saiu. Eu estava com dor de barriga. Até hoje eu não sei quantos alunos tem na nossa turma, vocês sabem? Também não. Só no dia da prova que dá para saber. É porque o povo some e tudo. E tem muita gente que às vezes paga matéria, né? Então, em algumas aulas tem 30, em outras tem 20. Entendi. Misturado, né? A Joyce voltou. Passou, Jones? O pessoal está chegando. Deus, bem-vindo. Esperar mais uns 5 minutos e a gente começa. Porque senão a gente fica interrompendo também. E hoje o assunto é bem importante, né? Quero conversar sobre a ação penal. Uma das partes mais, eu não vou entrar no detalhe, vou trabalhar a essência da ação penal. E daí vocês vão ter condições de aprofundar. Tem um trabalho também que a turma vai fazer, né? Do pacote anticrime. Quero estar já conversando sobre esse trabalho também. E vamos valer 2 pontos. Tainá chegando, seja bem-vinda. Vocês todos moram por aqui, pessoal? A Daina, você mora aqui em Formosa, Bruno, Vitor, Joyce, Evilson, todo mundo de Formosa? Eu sou de Formosa. Legal. Vitor é de Planaltina, Tainá é de Planaltina, Devilson é de Buritis, Tainá é de Formosa. Buritis é Minas, né? Minas. É indo para o lado de Unai, não? Não, é pro outro lado. Entendi. Eu sou de Minas também, sou de Belo Horizonte. Belzonte. Mas estou em Brasília há muito tempo, né? Desde 95 cheguei em Brasília. Mas tenho pé lá em Minas. Sempre vou para lá, a família toda de lá. Minas é massa. Lá em BH. Fui trabalhar em Brasília e acabei ficando. Mas a minha formação toda foi feita em Minas. Vou esperar até 7h40, 7h40 a gente começa, tá? Aí já deu tempo do pessoal todo chegar. Normalmente é o atraso do ônibus também, né? Aqui é bom nessa turma, gente. Eu tive a grata satisfação de a gente
tem como colega de sala aí na turma o professor Marcelo. Vocês conhecem o Marcelo? Conhece, Bruno? Não. O Marcelo, ele resolveu, ele já tem 5 cursos superiores. Ele resolveu fazer o curso de Direito, né? Retomar o curso de Direito dele e tudo. E ele é o meu coordenador de curso. E também foi meu colega de sala. Eu também fiz 5 faculdades, né? Fiz matemática também, ano passado. E nós fomos colegas de sala em matemática, quando eu tinha 18 anos de idade, 17 para 18 anos, saindo do colégio militar. E hoje o Marcelo é meu aluno aqui na disciplina, não veio hoje aqui. Agora pode sacanear com ele aí, hein? Mas ele é o coordenador do curso de Administração e Ciências Contábeis. E tudo. Eu falei, ué, Marcelo, o que você está fazendo aqui na aula passada, né? Eu vi, está fiscalizando aqui. Eu falei, não, eu estou fazendo o curso, não falou nada, danado. Eu vou ser colega de vocês. Né? Eu acho que nós já vimos ele participando da aula, só que pessoalmente nós não conhecemos. Hoje ele não chegou até agora. Mas ele é colega de vocês e tudo. Aí, quando foi na segunda-feira, eu peguei uma carona com ele, né? Eu venho no ônibus e ele mora lá pertinho de casa. Aí eu fui de carona. Foi grata satisfação aí fazendo o curso e tudo. Então, estudar sempre é importante, né, gente? Não importa a idade e tudo. E o curso de Direito, eu acho que é um curso que todo mundo deveria fazer. E tudo. Principalmente nesse país, do jeito que a coisa está tão conturbada, tão difícil e tudo. E vocês vão ver, quando vocês terminarem o curso, aliás, ao longo do curso, como muita coisa muda. Quando você tem a formação em Direito, mesmo que você não vá exercer, mas você começa a ter um outro olhar para a sociedade, para as coisas e tudo. É importantíssimo. Aí eu até brinco, quem não luta por seus direitos não merece tê-los. Aí no curso você vai amadurecendo um monte de coisa. São 2 cursos que eu considero fundamental. É o curso de Direito e o curso de Administração. Ele vai te abrindo. Administração, para quem vai fazer concurso, é um curso excelente, porque todas as disciplinas de concurso estão ali, contempladas, e tudo no curso de Administração. Então, a gente vê, por exemplo, também em Direito, o pessoal tem muita dificuldade com a parte exatas e tudo. E a Administração, ela tem essa parte de exatas. Então, é uma dobradinha muito boa. Né? E você desenvolver esse outro lado também. Enfim, gente, vamos começar. O pessoal que tinha que chegar já chegou. A ideia nossa hoje é conversarmos sobre ação penal. Né? Na aula passada, eu comecei a falar sobre ação penal. Foi até esse livrinho aqui. Depois eu vou tirar cópia para vocês. E falei para vocês que nós conversamos sobre a ação penal. Está prevista no artigo 5º, no inciso 35 da Constituição Federal. Também, a ação penal, ela encontra-se, os fundamentos, nos artigos 24 ao artigo 62 do Código de Processo Penal e do artigo 100 a 107 do Código Penal. Bom, quando eu falo em ação penal, existem 2 tipos, né? Quando desenha ação penal, existem 2 tipos de ação penal. A ação penal pública e a ação penal privada. A ação penal pública, o representante, o patrono da ação penal pública, quem é? É o Ministério Público. É ele que tem poderes, né? É o pai da ação.
é o Ministério Público. E nós temos, na outra ponta, a ação penal privada. Quem é o representante legal é a pessoa ofendida. Então, ao dar exemplo de uma ação penal privada, por exemplo, nós temos o que é a calúnia, a difamação, a injúria. São exemplos de ação penal privada. E quem vai dar origem, né, quem é o representante legal, é o ofendido via o técnico, o representante técnico, que é a figura do advogado. Então, na ação penal pública, você tem a peça técnica utilizada é a denúncia. Na ação penal privada, guardem bem isso, porque vocês vão precisar guardar esses conceitos, a gente sabendo esses conceitos, já é meio caminho andado, as pessoas confundem muito, né, essa parte conceitual e tudo. Na ação penal privada, a peça técnica que nós temos é a queixa-crime. Ah, professor, eu vou lá, a pessoa me caluniou e eu fui lá fazer o BO. Eu fui lá no delegado e fiz um BO e tudo. Eu fiz uma denúncia? Não é denúncia. Vulgarmente, coloquialmente falando, e toda pessoa for lá denunciar fulano. Não, a peça técnica não é denúncia. A peça técnica é uma queixa-crime e quem faz é a figura do advogado. Eu vou ter que contratar um advogado para dar sequência. Bom, e o BO? O que eu faço com o BO? Muitas vezes, quando você vai lá, o delegado olha para você e fala, isso não vai dar em nada. Ah, então o que eu fui fazer lá? Você foi fazer uma fofoca para o delegado. Porque ele vai anotar, está lá o BO e tudo, mas para você dar o andamento naquele processo, depende o quê? De um representante legal, depende de um advogado, para fazer o quê? A queixa-crime, para promover aquela ação penal. O simples BO, ele não vai dizer muito, você me injuriou, tudo bem, me difamou, ok, e tudo. Mas se você quiser dar sequência àquela ação, você vai precisar da figura de um advogado. E a peça técnica, a partir de hoje, né, e tudo, a gente tem que ter bem isso na nossa mão, na nossa mente. É a queixa-crime. Está claro? Então, eu tenho a ação penal pública, e o patrono, o patrocinador da ação penal pública é o Ministério Público. E a peça técnica chama-se denúncia. Eu tenho a ação penal privada, no particular, que é um ofendido que vai ser o patrono, via um advogado. E a peça técnica é a chamada queixa-crime. Lembrando, quando você faz um BO e tudo, para tornar mais robusto, mas só o BO não diz muita coisa. O delegado ele fica quase que impedido de agir. Se você quiser, você está fazendo isso aí, você está me contando uma fofoca, porque não é esse o caminho adequado para dar sequência. Ok, pessoal? Dúvida até aqui? Dúvida? Não? Mas no caso de roubo, não, né, professor? De assalto? Roubo é uma ação pública, ação penal pública, e é incondicionada. Nós estamos falando da ação penal privada. Quais são os itens? Calúnia, difamação e injúria. A maioria das ações, elas são ações penais públicas e são incondicionadas, né? Então, são os diversos
tipos de crimes, né? Por exemplo, homicídio, roubo, peculato, estelionato, todas são ações, ação penal pública e tem natureza incondicionada. Aliás, quando não fala nada na legislação, você vai lá no Código Penal, não tem nada e tudo, por si só já é uma ação penal pública e tem uma natureza incondicionada. Vai ter que, uma vez acontecido o fato, o Ministério Público vai dar o quê? A sequência. Então, é feito, a forma como é feito isso é através do quê? Do inquérito policial, né? A gente sabe que toda vez que ocorre um crime, né, você tem que responsabilizar alguém. Nós vimos lá, processo persecutório penal, nós temos 4 agentes para que ele aconteça, né? Então, eu tenho, de um lado, as forças de segurança, os órgãos de segurança policial, lá no artigo 144, eu tenho a figura do Ministério Público, que é o autor da ação penal pública incondicionada, eu tenho lá a figura do juiz, o Estado juiz, o juiz da causa, e tem a figura do defensor ou do advogado. São esses 4 elementos. Então, para responsabilizar alguém por um crime, eu não posso simplesmente aplicar a pena. Eu tenho um rito a ser seguido, né? Eu tenho um rito a ser seguido. E esse rito pressupõe a ampla defesa e o contraditório. Na nossa justiça, ela é dialética. Até porque eu não posso imputar à pessoa algo simplesmente sem ela se defender. Nosso processo é dialético. Você tem as duas pontas. Até mesmo ela demonstrar que ela não tinha nada a ver com essa história. Né? Ela não tinha nada a ver com essa história. Então, eu tenho que dar a chance para o ofendido, né, se defender. A pessoa que cometeu o crime, provar a sua inocência. Aliás, existe uma presunção de inocência. Né? Eu não posso simplesmente... professor, o fulano matou o outro. Crime de homicídio. Tipo 121. Está lá a materialidade. Materialidade expressa no cadáver, no corpo que está lá estendido no chão. Homicídio. Né? Tem as provas de materialidade. Eu tenho indícios de autoria. Né? Então, o promotor para agir no inquérito policial, pronto, já tem aí a materialidade e o indício de autoria. Tendo isso, já tem o que? A justa causa para se instaurar aí a ação penal e ser oferecida a denúncia pelo Ministério Público. Né? Ser oferecido a denúncia. Lembrando que eu tenho a ação penal pública incondicionada, eu não tenho nenhuma condição e tudo. Bom, se eu tenho a incondicionada, eu também tenho a ação penal pública condicionada. Né? Então, eu tenho a ação penal pública, que depende do Ministério Público, eu tenho ela incondicionada, que são a maioria dos casos, homicídio, roubo, peculato, por aí vai, e tudo. E tenho a condicionada, né, que vai depender de alguma coisa para ela acontecer. Por exemplo, vai depender de uma representação, por exemplo, do ofendido prevista em lei. Exemplo clássico disso.
Sexta-feira, as pessoas saíram, assistiram a aula, né? Ou quinta-feira, direito penal, processual penal, e resolveram passar aqui num risca-faca. E chegou lá, pediu a ficha da radiola, as 3 fichas de sinuca, a pinga, o torresmo, encheu a cara, todo mundo, e eis que, de repente, sai uma confusão lá, e fulano leva um tapa na cara. E tudo. Nesse caso, aí chega a polícia, leva todo mundo, vai averiguar e tal. Bom, eu estou diante de uma ação, pode ter uma ação penal pública, mas o interesse não é só do Estado, o interesse também é de quem levou o tapa na cara. Né? Então, ele teve uma lesão corporal leve. Né? Então, para que o Ministério Público dê sequência, vai depender, olha só, tem a condição, é ação penal pública, mas é condicionado, vai depender de quem que levou o tapa na cara, represente. O fato de representar é a simples concordância para que o Ministério Público dê sequência. Tem ali a materialidade, tem um indício de autoria e a coisa vai rolar, vai acontecer. Pode ser, por exemplo, que levou o tapa na cara e falou, não, nós tomamos uma cachaça e tal, e foi consequência do momento, perdeu a cabeça, e eu vou ficar com meu tapa na cara aqui e não quero dar sequência. Foi coisa ali de molecagem e tal, não quero, e tudo. Ok. O tempo passa, o tempo voa. Passados 6 meses, eu não posso mais. Eu tenho até 6 meses para dar sequência. Eu fui lá, aí fui de novo, levei outro tapa. Agora não foi do lado direito do rosto, agora foi no lado esquerdo do rosto. Não, agora passou do limite. Eu vou representar. Ok. E tudo. E eu tenho até 6 meses para que isso aconteça e tudo. Essa é uma ação penal pública condicionada. Né? A outra situação que eu tenho da ação penal pública condicionada quem tem o interesse disso é o ministro da Justiça. Imagina, ele pode pedir uma ação pública condicionada e tudo. Imagina o seguinte, o ministro da Justiça, ele é ministro de qual hoje? Qual governo? O governo é o Bolsonaro, né? E tudo. Vamos supor que alguém foi lá e cometeu um crime contra a honra do presidente da República. Saiu falando aí e tal, cometeu um crime contra a honra. E é muito comum estar acontecendo isso no WhatsApp, para tudo quanto é lado. Ok. Então, o Ministério da Justiça, o ministro da Justiça, ele pode, sim, dar sequência, né, representar, e ele é fato, né, depende dele. Você cometeu aí uma injúria, né, você cometeu falou mal do presidente e tudo, e você falou contra a honra do presidente, nós vamos representar contra você e tudo. Pode? Sim, pode, está previsto lá em lei e tudo. Tem um período para isso? Tem, 6 meses. É raro acontecer. Por que é raro? Quase a gente não vê isso, é muito raro acontecer. Porque, normalmente, existe um interesse político. O presidente da República não vai ficar se metendo nessas questiúnculas. Então, o mundo está pegando fogo e ele vai estar preocupado porque alguém criticou se é verde, amarelo, azul, é branco, é rosa. Não vai. Você não vê preocupação
dessa natureza. Mas pode estar previsto em lei que o ministro da Justiça pode sim, depende dele e tudo. Muitas vezes não o faz pelo interesse político. Está claro, pessoal? Dúvida até aqui? Então, eu tenho ação penal pública ou privada. A pública é o Ministério Público. Essa ação e a peça técnica é a denúncia. O ano foi denunciado, foi indiciado. Essa ação penal pública pode ser incondicionada, que a maioria das ações são incondicionadas, homicídio, roubo, peculato, estelionato, tudo. Vocês viram lá, a grande parte é incondicionada. E condicionada, que vai depender de algo. E muitas vezes vai depender o quê? Da pessoa, né? Vai depender do ofendido. Né? A pessoa foi ofendida, é o ministro da Justiça ou o próprio indivíduo. Então, está claro o que é ação penal pública condicionada e incondicionada? Sim. Bom, aí nós vamos para ação penal privada. A ação penal privada também vai depender do ofendido. E o representante legal é a figura do advogado. E o que se faz é uma queixa-crime. A figura é a queixa-crime. Então, toda vez que você vai lá na delegacia, você faz o BO, você vai, ou às vezes hoje o BO é eletrônico, você nem precisa ir em tudo, aquilo muitas vezes não vai dar em nada, porque você precisa promover essa ação. Você tem que ter um patrocinador dessa ação. Esse patrocinador é o advogado que vai lá fazer o trabalho para você. Calúnia, por exemplo, calúnia, infamação, injúria, e tudo são todos exemplos de ações. Você tem 3 situações, quando eu falo em ação penal privada, são 3 situações. Eu tenho ação penal privada propriamente dita, eu tenho ação penal privada personalíssima e a ação penal privada subsidiária da ação pública. Ela vai ser o que? Um subsídio da ação pública. Vamos falar a diferença de cada uma delas. A gente tem que estar ciente dessa diferença. Na propriamente dita, vai depender da figura do representante. Né? Então, na propriamente dita, quem faz a ação é a vítima foi vítima, né, de calúnia. Ok. Então, quem é que pode promover a ação? A própria vítima. Professor, e se a vítima morreu? Ela recebeu tanta calúnia, tanta infamação, injúria, que teve um infarto e morreu. Como é que fica agora a ação? Os dependentes podem dar prosseguimento. Isso, os dependentes podem dar prosseguimento. Quais são os dependentes? É uma palavrinha mnemônica aí. No caso, os herdeiros, né? Os herdeiros da mas quais herdeiros? Então, tem uma palavrinha mnemônica, para a gente não esquecer, para quem vai fazer concurso, é o chamado CAD. É o cônjuge, que é a esposa, o marido, o ascendente, pai e mãe, os descendentes, os filhos, e o irmão. São esses que podem estar dando sequência à ação. A vítima, em primeiro lugar, ou a esposa ou marido da vítima, cônjuge, o ascendente, os pais da vítima, os descendentes, os filhos da vítima, e o irmão. São essas figuras. Eu tenho
a ação penal privada, depende do ofendido, e ela é personalíssima. Só vai acontecer se o indivíduo prestar a queixa, via, claro, a figura do advogado. Personalíssimo. Qual o caso que nós temos de ação penal personalíssima? Nós temos o impedimento, né, ao casamento. Né? Você atrapalhar lá o casamento. A pessoa está casando, você já cria, some o noivo, some a noiva, ocultação do noivo, da noiva, está indo lá para casar. Você sequestra e leva a pessoa embora e tudo. Essa ação é personalíssima. Só depende do indivíduo que foi ofendido, que foi afetado. Se ele resolver, falar, opa, meus amigos juntaram aqui e não deixaram eu casar. Foi a melhor coisa que me aconteceu. Beleza. Ao invés de fazer mal, fizeram foi um bem. E tudo. Mas se ele entender errado, ela vai depender da queixa. Se a pessoa morreu o crime. Depende, é personalíssimo. Depende da pessoa. E você tem, então falei da ação propriamente dita, que é a grande maioria, a ação personalíssima, que é o caso do casamento, e eu tenho a ação penal privada subsidiária da pública. Ou seja, ela vai subsidiar, vai auxiliar a ação pública. Como que eu tenho isso? Muitas vezes o promotor lá, né, o Ministério Público, que é a figura do promotor, ele tem um prazo para ser cumprido. Digamos que ele pegou e esqueceu aquilo na gaveta. Engavetador, né? Engavetador geral da nação e tudo. Engavetou. Então, para evitar a demora do Estado e tudo em agir, eu posso entrar com ação penal privada. Seria uma ação o quê? Auxiliar. É uma ação para evitar a desídia, a demora, ela ficar sentada em cima e tudo. É uma ação para você provocar o promotor, para que a justiça seja feita, para que a justiça aconteça. Né? Para que a justiça aconteça. Eu vou compartilhar a tela com vocês sobre o que nós falamos. Vamos ver se apareceu. Apareceu a tela aí para vocês? Sim. Então, o que nós falamos foi isso. Eu tenho a ação penal. Essa ação penal divide-se em ação penal pública e ação penal privada. Esse material depois eu vou passar para vocês, viu, pessoal? Então, a ação penal pública, quem é o responsável pela denúncia e o nome da peça é denúncia, é o Ministério Público. Na ação penal privada, é o ofendido que vai dar a sequência. E a peça é a queixa-crime. Falei que o BO, quando você vai lá e faz, na verdade, você está fazendo uma fofoca para o delegado, porque a queixa-crime é uma prerrogativa do advogado. Na ação penal privada, os exemplos, a calúnia, a difamação, a injúria, o que nós conversamos aqui. Na ação penal pública, é o Ministério Público, e ela é incondicionada, que é a maioria, né? Você não tem nenhuma condição. O homicídio, o roubo, o peculato, o estelionato e tudo, a regra é ser incondicionada. Você tem lá o Ministério Público agindo. Quando é que ele age? Muitas vezes, quando eu tenho a materialidade do homicídio, foi fulano, está lá o corpo estendido no chão. E os indícios de autoria, né? E tudo. Porque eu tenho que falar, mesmo que eu vi lá, eu tenho que falar indícios, né? Porque todo mundo, até que se prove o contrário,
existe a presunção de inocência. Na ação penal condicionada, vai depender da representação do ofendido, é condicionada a representação do ofendido, ou requisitado pelo ministro da Justiça, que é, no caso, por exemplo, é um crime contra a honra do presidente da República. Aqui depende também, é condicionado da representação do ofendido e tudo. O interesse é do ofendido. Tá? E eu tenho um prazo para pedir essa ação, que são 6 meses. Passados 6 meses eu não fiz nada, eu vou precluir, entrar em decadência lá o meu direito. Na ação penal privada eu tenho 3 situações, a propriamente dita, né, e a maioria é propriamente dita, e se a pessoa faltar, quem vai tocar vai ser ou o marido ou a esposa, o cônjuge, os ascendentes, os descendentes e os irmãos, é o chamado CAD, a gente chama de CAD. E a personalíssima, que vai depender da pessoa, né? Se ela morrer, já era, não sou, caducou. E a subsidiária da pública é para servir de subsídio mesmo, ação pública. E ela acontece toda vez que não está cumprindo, você é a forma que você tem de provocar o promotor e de agilizar o procedimento. Tá claro, pessoal, até aqui? Beleza. Então, a gente falou sobre a ação penal, né? No geral, esses conceitos que a gente tem que saber, isso cai muito em concurso, principalmente concurso para delegado, viu, gente? Isso aí toda hora está em concurso para delegado e tudo. Então, é bom vocês terem essa noção. Eu gosto muito de fluxo, que ele vai ampliando. Você pega, por exemplo, o capítulo que eu passei para vocês, o que eu senti foi isso. Olha que eu estou trazendo um material bastante resumido, né, e tudo, e mesmo ele resumido, eu achei muito grande e tudo. E aí, trabalhando com fluxo, fica muito mais fácil, né? Na aula passada eu comentei a ação penal, mas eu fui embora com aquele sentimento que a turma não tinha compreendido direito. E aí a gente voltou para trazer, depois eu vou postar para vocês aqui o material. Lembrando que é imprescindível para essa parte a leitura do Código Penal do artigo 24 ao artigo 62 e do Código Penal do 100 ao 107. E muitas vezes vocês vão ver, quando você estiver lá no escritório e tudo, vocês vão ter que estudar todo dia, as coisas mudam muito. Vai lá, vai ouvir a pessoa e depois você vai saber se você vai querer ou não a causa. Tá? Perfeito essa primeira parte aqui? Então, vamos dar sequência. Hoje eu estou tirando para resgatar, né? Então, na aula retrasada, a gente falou do inquérito policial, postei para vocês, inclusive alguns exercícios para fazer, não sei se vocês fizeram. A parte do inquérito policial está presente no artigo 129 e 144 da Constituição Federal, que fala das forças de segurança pública. O inquérito penal está previsto no artigo 4º ao artigo 23 do Código de Processo Penal. Está previsto no artigo 7 da Constituição Federal, os incisos 13, 14 e 21 da Lei 8.906 de 94. Então, quando eu falo, retomando, né, está aqui o fluxo, tudo que nós falamos para vocês no encontro passado. O inquérito policial, o que é isso? É um conjunto de diligências, né, realizado pela autoridade policial,
onde se busca o quê? Apurar a causa do crime. Para isso, o que se busca? Materialidade e indícios de autoria. O inquérito policial ele tem natureza o quê? Inquisitória. Eu só estou repetindo, mas a gente já viu essa parte aqui. É um procedimento administrativo. A gente sabe que o inquérito é para subsidiar, mas o que vale, quem tem o poder de oferecer a denúncia é o Ministério Público e tudo. Essa parte de arquivamento e desarquivamento, ela mudou um pouco, porque antes o juiz era o artigo 28 do Código de Processo Penal, com o pacote anticrime 2019, isso aqui mudou. O juiz pedia, né, chegava, e o juiz que tinha o poder de pedir, lá o Ministério Público falava sobre arquivamento ou não, e o juiz podia concordar ou não. Com a mudança, agora o juiz não tem esse poder mais. O poder passou para o Ministério Público. E antes o ofendido, o ato positivo, ele nem era ouvido. O juiz decidia, mandava lá para se ele não concordasse, ele ia para o chefe, né, para o procurador-chefe, e o procurador-chefe, ele muitas vezes, ele trocava o promotor de justiça. Ele tem uma opinião diferente, eu vou trocar, vou passar para um outro, para até não desautorizar e tudo. E esse outro que ia manifestar. E se ele concordasse, não tem que oferecer o juiz querendo, o juiz simplesmente tinha que acatar e pronto. Era assim que acontece. Hoje, o juiz não, com o pacote anticrime, ele não vai opinar sobre isso, né? Mas o ofendido, ele pode sim ser ouvido, né? Tem esse espaço, se ele concorda ou não. E tudo hoje está na mão do Ministério Público, né? Ele tem um poder danado aí, e tudo. E o juiz, ele nem entra no mérito, porque quando está na fase de apuração, a ideia é ele ficar o mais isento possível do processo. Essa que é a ideia. O prazo de conclusão, a gente também conversou, e eu fiz esse fluxo aqui. Eu não cheguei a conversar com vocês no inquérito militar, né, que ele tem uma natureza diferente, mas a gente depois vai retomar para conversar sobre o inquérito militar. No inquérito militar, o réu, quando está preso, o prazo é de 20 dias e não é prorrogado. Se está solto, 40 dias e pode ser prorrogado por mais 20 dias. O poder desarquivar sempre que tiver fatos novos e tudo, né? Você pode estar sempre retomando. A regra geral, quanto ao inquérito militar, preso 10 dias, solto 30 dias. Se for da Polícia Federal, são 15, 30. E na lei antidrogas, se está preso são 30 dias, está solto 90 dias duplicados. Eu posso dobrar esse prazo. Crime contra a economia popular, preso ou solto, eu tenho um prazo de conclusão do inquérito policial em 10 dias. Então, isso aqui a gente já conversou com vocês, já falou, eu estou apenas repetindo aí o fluxo. Ok, pessoal? Dúvidas até agora? Não. Tranquilo? Podemos dar sequência? Bora. Tranquilo, né? Estou falando bastante, né? E vocês quase não falam.
umas atividades aí para a gente ir intercalando, né? E todas as participações. Ô, doutor, uma boa. Porque senão fica um só falando. No final, eu vou começar a colocar uns exercícios no meio do caminho, né? Até mesmo para quem vai fazer concurso, né? Eu sei que tem gente aí que está preparando, que também essa parte de advocacia penal, criminal, muita gente vai trabalhar com ela, né? Vocês vão ver, tem muito espaço aí. A gente vai começar a colocar algumas situações práticas, né, para facilitar a vida, porque senão fica só um falando e é muita coisa. Por mais que a gente vai fazendo aí os fluxos, né, e tudo, e é muita coisa. E fica cansativo, né, para vocês e para mim. Vamos dar sequência, vou compartilhar. Bom, está compartilhando. Foi o que nós vimos na última aula. Nós vamos aqui para mais um fluxo, que são os princípios do direito penal. Nós vimos também, e depois eu vou estar passando para vocês esse material, né? O direito penal, assim como o direito do trabalho, né? Direito tributário, nós temos princípios e tudo. A gente citou alguns, né? E eu vou apenas repetir, a gente já andou falando com vocês, por exemplo, e vocês, ao longo do curso, né? Quem fez penal sempre vai estar ouvindo. Primeiro, da legalidade. Não há crime sem lei anterior que a o defina, nem pena sem prévia combinação legal, né? Então, quer dizer, tem que estar tipificado aquela conduta e tudo, senão não tem crime, né? Isso tem que ser claro, taxativo, escrito, mas tem que ser certo. Quanto a gente viu lá que no inquérito policial, ainda que mude tudo, o delegado, ao concluir, ele tem que estar ali tipificando, falar o que a pessoa fez, o que ela está respondendo. Tem previsão? Não tem, né? E tudo. É o princípio básico de quem estuda direito penal e tudo. Né? Outro princípio, a responsabilidade penal, ela é pessoal, ela não vai a terceiros, quem fez é que vai ter que cumprir. Por exemplo, a culpabilidade é o autor, né? A adequação, né? As condutas tidas como adequadas, não tem tutela penal. Costume, eu não posso punir alguém simplesmente em costumes, Heitor. Não posso sair punindo alguém só porque a regra é que o direito penal ele tem uma intervenção mínima. Quando a gente fala em direito penal, eu estou falando de uma intervenção mínima, né? Tem que se evitar a intervenção. E tudo. A intervenção tem que ser mínima, não tem que estar pensando só em intervenção. E tudo. Pessoal, acho que está chegando um cafezinho aqui, eu vou pegar um cafezinho aqui, um minutinho só.
Chegou um cafezinho aqui, um cafezinho virtual. Serviram, pessoal? Cafezinho com letras. Cafezinho virtual. Aí, pessoal, para querendo entrar. Serviram um cafezinho? Vocês estão em casa? Cafezinho é sempre bom para acordar. Cuidado aí com esse café aqui sem açúcar. Não, eu peguei com açúcar, viu? Ainda posso tomar com açúcar. Aliás, eu tomo com açúcar aqui para amanhã na academia fazer umas 2 horas. Depois você passa aí, chega nos 50, para engordar é daqui para ali, viu? Mas eu não Tem um deixo- colega nosso aqui que é de jeito, o Eusébio. Aí tem que tomar o cafezinho. Pessoal, eu vou dar um intervalo para tomar um café, vocês também, para quem quiser ir no banheiro, tudo, e a gente volta daqui a pouquinho. Tudo bem? Tá? Daqui a uns 15 minutinhos a gente está de volta. Ativando aqui e a gente volta em 15 minutos.
Bom, voltando, pessoal. Deu aí os 10 minutinhos, vocês querem mais 5, ou podemos voltar? Podemos voltar? Tranquilo? Eu quero mais 5 minutinhos para o cafezinho. Não vejo quem viu uma série lá, o Tira a piscina pra gente, isso não é demais? Vai ter muita piscina pra fazer, né? Nossa. Você tava levando uma voadora do meu dono de caceta! Vamos lá, pessoal? Podemos retornar? Tranquilo? Eu tenho que aceitar que ele e eu não junto pra falar. Cara, o que aconteceu hoje? Vamos então, vamos retornar. Vamos compartilhar o material. Bom, então, quando se fala em direito penal, né, eu tenho alguns princípios que têm que ser observados. E o principal deles é o da legalidade. Quando você começa a estudar direito penal, a gente sabe disso, que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Tem que estar tipificado. É a primeira coisa que você estuda, né? Outro ponto é da intervenção mínima, né? O direito penal ele deve intervir o mínimo, só quando absolutamente, extremamente necessário, aí você tem a intervenção do Estado. Né? Você tem a intervenção do Estado. Só quando absolutamente necessário. Outro ponto que nós temos, que são importantes, é a adequação social. As condutas adequadas, né, não merece uma tutela penal, não apenas se a pessoa tem uma conduta adequada. E também não vai ser punido em razão dos costumes. Né? Vou punir fulano por conta dos costumes e tudo. Isso também não é um motivo de punição. Aqui eu tenho alguns itens, né? A questão da lei, os princípios do direito penal. A gente foi tratando cada um desses com vocês, né? E essa lâmina ela vai ser colocada. É importante que vocês memorizem, que vocês, ao longo do curso, vocês sempre se reportem
aos princípios do direito penal. Mesmo a atuação, essa matriz aqui ela é muito importante para vocês. Né? A individualização da pena, a questão da lesividade, a adequação social, né? São itens que tem nesse quadro, né, nesse mapa conceitual, é muito importante para vocês. Nesse outro quadro, foi o que nós explicamos da ação penal. A ação penal pública pode ser condicionada ou incondicionada. E aqui um resuminho do que significa cada item desse. Ela pode ser a ação penal privada, ela personalíssima, né, ou também chamada na outra ponta, propriamente dita ou exclusivamente privada, vocês vão ter também com esse nome, exclusivamente privada, ou propriamente dita é a mesma coisa. Quando a gente colocou lá as pessoas que podem, na falta, a pessoa, né, ela, a vítima, isso sempre vai depender da vítima, e o CAD, que é o cônjuge, ou companheiro, ou companheira, os ascendentes, descendentes e o irmão, isso está previsto. A personalíssima, que só depende da pessoa, a outra não pode exercer em seu nome. E subsidiária da pública, que é a queixa, quando houver o quê? A inércia do Ministério Público. O Ministério Público está devagar, você pode fazer uma ação para lembrar o Ministério Público das funções dele e tudo. Os princípios da ação penal. Esse aqui é um item importante, é um item que a gente tem que estar de olho. Nós falamos da ação penal. A ação penal divide-se em ação penal pública e ação penal privada. Exemplo de ação penal privada, a gente já falou com vocês, é a questão da calúnia, da infâmia, da injúria. E na ação penal privada, obviamente, depende do ofendido. E o ofendido, ele faz isso via o quê? Advogado. O advogado, a peça é a queixa-crime. E quais são os princípios da ação penal privada? E tudo. O princípio da oportunidade ou conveniência, a pessoa pode escolher ou não, ninguém vai te obrigar a propor a ação. Vai depender de você querer ou não. O princípio da disponibilidade, você, de repente, pode continuar ou não. Você pode fazer a retratação. A retratação da retratação vai depender de você. Outro princípio, eu não posso escolher, que é o chamado princípio da indivisibilidade. Eu não posso simplesmente... as 3 pessoas que fizeram a fofoca, a calúnia, a infamação, estava lá a vizinhança, não, esse aqui eu quero dar prosseguimento, mas eu não quero fazer com outro. Não, uma vez você seguiu a ação é contra todos. Eu não consigo dividir, eu vou fazer com esse e não vou fazer com outro. Não, para todo mundo envolvido, você vai em todos, né? Todos serão envolvidos. A intranscendência é outro princípio, ela não transfere, a pena não se transfere, eu vou pegar minha pena e transferir para o meu irmão. Isso não existe, e tudo. A pena é da pessoa, ela não passa de pessoa para pessoa. Na ação penal pública, ela pode ser incondicionada, e a maioria das ações são incondicionadas, ou elas podem ser condicionadas. Condicionada tem o quê? Uma condição, depende de algo e tudo. Na ação penal pública, ela só é exercida apenas pelo Ministério
público, é um ministério público. O que eu posso fazer, enquanto ação penal privada, é fazer uma ação subsidiária à ação pública. Né? Olha, não está andando, está com inércia, o cara sentou em cima, eu posso ir lá e fazer uma ação subsidiária. O outro princípio é o da legalidade. O Ministério Público tem, uma vez ele sabendo do mal feito, do delito, ele tem obrigação de dar prosseguimento, de promover a ação. E uma vez instaurado o inquérito, diferentemente da ação penal privada, o Ministério Público ele não pode voltar atrás, ele tem que ir até o fim, né? Ele tem que ir até o fim. Princípio da divisibilidade, pode acontecer? Pode. O Ministério, em face, está com 3, 4 réus, tem mais um terceiro, o Ministério Público pode chegar e fazer uma outra ação pelo mesmo fato, se tiver lá um outro acusado que não estava naquele processo. Ele pode iniciar uma segunda ação. O princípio da intranscendência cabe nos dois, ela não passa de uma pessoa para outra. Então, esses são os principais princípios que a gente tem que ficar de olho e tudo. Aqui é ação penal privada, nós conversamos cada um desses itens. Ação penal privada propriamente dita, ação penal privada personalíssima ou ação subsidiária da ação pública. Normalmente, na ação penal privada, os prazos são de 6 meses, né, depois da ocorrência do fato. Né? Depois de 6 meses, que eu tenho até 6 meses para dar sequência. Se eu não fiz nisso, perdeu o prazo, caducou e a pessoa dançou em relação aos prazos. Dúvida, pessoal? Até agora? Hein, turma? Dúvida? Não. Tudo tranquilo, né? Bom, não tendo dúvida, eu também já conversei com vocês da ação civil e do delito, que está lá no artigo em relação à ação penal. Ela existe para alguém fez o crime e tudo, mas eu posso ter uma ação civil que é para ressarcimento dos prejuízos causados. Feito isso, a gente vai conversar sobre o nosso trabalho. Eu vou parar esse compartilhamento, né, aqui, e vou compartilhar com vocês. Tem pessoal querendo entrar. O Eusébio. Eusébio está chegando na aula. Eu vou compartilhar com vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui o material. Só um minutinho. Ação penal. Um minutinho que eu estou tentando abrir o material. A gente conseguiu. Achei que tivesse conseguido, mas não abriu. Eu fiz foi fechar.
Mais um minutinho. Bom, pessoal, nós vamos tirar esse momento agora para a gente conversar sobre o nosso trabalho. Então, a gente sabe que no dia 24 de dezembro de 2019, foi publicado lá o pacote anticrime. Então, a Associação dos Magistrados, né, teve veto do presidente e tudo, e a associação em alguns itens dos magistrados, na época, ela fez um quadro comparativo com a redação anterior e como é que ficaria com a redação dada pelo pacote anticrime. Então, esse quadro é bem interessante. Vai ser em cima disso que vocês vão estar fazendo lá uma série de artigos. Nós tivemos as alterações, esses artigos eu vou disponibilizar para vocês, né? Então, tem aqui como é que era matar alguém. Pena, reclusão de 6 a 20 anos. Homicídio simples, homicídio qualificado, o que foi vetado. Então, tem um quadro comparativo. Em cada juiz de garantias, como é que fica a questão do juiz de garantias e tudo. Como ficou, então vocês vão ter esse material. Eu também estou fechando esse aqui. Vamos partilhar um outro material. Ok, está partilhando. Então, foi votado, né, e foi sancionado, né, o presidente Jair Bolsonaro sancionou na véspera de Natal pacote anticrime, lá do ministro Sérgio Moro. Bolsonaro impôs 22 vetos à legislação, que já havia sofrido alterações relevantes. Foram briga, vai, volta e tudo. E tem o ministro Alexandre de Moraes, várias propostas foram incluídas, veio dele no texto aprovado, né, e se pensava em regulacionar o combate ao crime organizado, com penas alternativas, e aí a gente tem a questão do acordo de não persecução penal, a gente vai estudar, vai ser um dos itens do nosso trabalho, e aqui, nesse material, eu tenho as principais alterações ocorridas com a nova lei. Por exemplo, legítima defesa. O que era, né, que usando moderadamente meios necessários, repele uma injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outro. O que Moro queria incluir e como ficou. Parte da proposta foi acatada. A legítima defesa foi estendida ao agente de segurança pública, que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém. O excludente de ilicitude, né? Como é? Não há crime quando o agente pratica o fato por necessidade. Legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, policial, né? Isso aqui atinge.
o agente responderá pelo excesso doloso ou culposo. Isso aqui caiu, esse excludente de ilicitude, né, que era... e aí não cabe a gente... É correto? Não é? Como é que ficou? Esse item, se queria aprovação, não passou. Tempo máximo de cumprimento da pena. Antes eram 30 anos. E, acima disso, unificadas para atender. Moro não fez nenhuma proposta. Como é que ficou? O parlamento aprovou proposta que havia sido feita pelo ministro, ex-ministro, o Alexandre de Moraes, que hoje seriam unificadas em 40 anos. Acusado que assumisse antecipadamente a culpa pelo crime poderia receber em troca uma pena menor. O texto foi rejeitado, e aqui você tem o acordo de não persecução penal, que vai ser um item do trabalho que vocês vão fazer, e tudo. Inclusive, esses dias eu acabei fazendo um acordo de não persecução penal lá no escritório, e tudo. E é bem interessante, vocês precisam estudar. Prisão em segunda instância. Como ficou a prisão em segunda instância? Está aqui o juiz de garantias. Não existe. Como é que ficou? Os deputados incluíram o juiz de garantia, que atua durante a fase de investigação até o oferecimento da denúncia. Ele não julga. A ideia é evitar acusações de parcialidade, mas a gente sabe que em algum momento o juiz ele vai ser parcial, até mesmo porque ele formou a sua opinião. Pena para líderes criminosos. Como é que ficou? Os criminosos, líderes de facções, começaram a cumprir pena em presídio de segurança máxima e permitiu, né, e proibiu a progressão ao preso que tivesse vínculo com a organização. Isso a gente viu aqui acontecendo muito, né? Já está acontecendo. Então, qual que é a ideia nossa agora? Em relação ao trabalho, nós vamos ter, na verdade, eu vou dividir o grupo em 2 pontos de trabalho. Um vai ser o acordo de não persecução penal, como o que prevê os principais pontos do acordo de não persecução penal, e segundo item, as principais alterações no pacote anticrime. Eu já fiz aqui algum apanhado, eu vou disponibilizar esse material para vocês, também vocês acham facilmente na internet, só você ir lá no Google, na comparativo do pacote anticrime da Associação dos Magistrados do Brasil, você tem todo o estudo que foi feito. E vocês vão já começar a preparar a apresentação para a gente. Então, vai ter uma parte que vai ser escrita, um breve resumo, e eu vou escolher aí os 2 próximos encontros, depois do feriado, né, eu vou colocar a data, para vocês já trabalharem com isso, já apresentarem, né, já a apresentação, né, você vai ter um pequeno texto. Então, nosso trabalho, o que consiste, deixa eu parar a apresentação aqui, para conversar. Acho que não estava apresentando. O que consiste o nosso trabalho? O que mudou com o pacote anticrime?
Então, vocês vão listar os principais pontos do pacote anticrime. Segundo item, o que você entende pelo acordo de não persecução penal? Então, você vai conceituar, você vai explicar, você vai exemplificar. Como é que isso muda a vida, né? Então, a gente sabe que nos casos de pena inferior a 4 anos, caberia a realização de um acordo de não persecução penal. O que é isso? Como é que isso tem sido feito na justiça? E se a pessoa não cumprir, como é que ela pode? Se o promotor ele pode se dar o luxo de não propor o acordo de não persecução penal? Como é que está funcionando aqui no Goiás? Tem sido feito? Não tem sido feito? Então, são esses pontos do trabalho que eu gostaria que vocês levantassem. E, para isso, eu vou deixar o restante da aula para vocês já reunirem aí em grupo e já começar a elaborar. Então, o trabalho vai ser o pacote anticrime, as principais mudanças e acordo de persecução penal. Aí vocês vão poder fazer até 4 alunos e a gente já vai marcar aqui o prazo de apresentação. Nós estamos hoje, dia 26 de agosto, nós temos aula... a prova, pelo calendário, está previsto quando, pessoal? Vocês têm aí no... Foi passado para vocês o calendário? Você acha aqui, mas deixa eu te perguntar. O tema entre os dois é livre escolha. O grupo escolhe qualquer um dos dois faz. Vocês vão escolher qualquer um dos 2 itens para falar para a gente. Os principais pontos e o acordo de não persecução penal. É claro que vai ter que ter, ninguém vai ficar só nenhuma. Né? Vou escolher só o acordo de não persecução penal. Não, não é isso. Vai ter que ter alguém falando do outro também. Então, o líder de turma aí veja, né, e repassa para a gente. Então, nós temos aula agora, nossa aula toda aqui. Só, professor, a gente vai escolher, quer dizer, não pode todo mundo fazer de um tema só. De um tema só. Mas o grupo em si escolhe um tema só. O grupo é um tema só. Até 4 pessoas. Então, vão ser 4 grupos. E eu vou... vai ter uma parte escrita, eu vou colocar lá o espaço para vocês colocar quem é o grupo, porque eu tenho que registrar a nota e tudo, quem é o grupo, e fazer lá, eu postar. Nada muito elaborado, tá, pessoal? E vai ter aí uma apresentação no dia. Eu vou Prova dia 23. Dia 23? Isso. Então, nós vamos ter trabalhos no dia 9. 9 já está muito em cima, né? Então, vai ter que ser tudo no dia 16. Porque se a prova é dia 23, então, anotem esse prazo. Vocês vão ter um pedaço da aula de hoje para poder já estar discutindo, né? Eu vou encerrando por aqui, vocês vão ter o espaço, eu vou ficar aqui aberto, mas para vocês usarem o restante para o trabalho. O que é o trabalho? Você vai escolher entre os principais pontos, as mudanças no pacote anticrime e o acordo de não persecução penal. O trabalho vai valer 2 pontos, né? Você teve o outro exercício valendo 1 ponto, o trabalho 2 pontos. Perfeito? Dúvida? E está marcado para o dia 16. No dia 16 já tem que ter a parte escrita no sistema, eu vou deixar lá o espaço, quanto antes fizer melhor, e vai ter a apresentação de vocês. Professor, qual que é esse trabalho que vale 1 ponto? Eu já coloquei lá na página de vocês, no Dava. Vocês têm até o dia 20 para fazer. Não é isso, pessoal? Não está lá? Ah, sim, tá bom. Tem um questionário lá. Tá. Valendo 1 ponto. Professor, E esse valendo 2.
A parte escrita vai colocar no Dava também? É no Dava. Vocês vão ter lá uma parte escrito tarefa. Nessa tarefa você vai postar, né, o trabalho. Então, um posta para os 4. Tá? Vai ser um trabalho para até os 4 alunos da turma. Aí E quem quiser fazer individual, pode? Pode sim. Não precisa ser em grupo, não, foi a condição. Eu coloquei até 4, porque às vezes vocês querem reunir virtualmente e tudo. Se quiser também, você, enquanto turma, fazer alguma apresentação, vocês podem também. Você gravar um vídeo no YouTube e coloca lá só o endereço, a URL. Porque é uma forma, professor, a gente resolveu gravar um vídeo, gravar 5 minutos sobre o tema. Perfeito. Até porque, pessoal, e é um momento da gente ficar praticando também, lá no DF, mesmo acabando a pandemia e tudo, as audiências continuarão audiência virtual. Contei para vocês que outro dia eu fiz uma audiência na vara de família, teve barraco virtual e tudo. Então, cada vez mais, o ambiente virtual, tecnológico, vai ser uma realidade para nós, operadores do direito. E a melhor forma da gente perder a inibição e conversar e tudo é a sala de aula. A sala de aula mudou. Nós estamos aqui, estou conversando com vocês, e advogado não pode ter vergonha. Então, eu quero incentivá-los. Aqueles que gravarem o vídeo e tudo do trabalho, pode ter até um ponto extra, somado na nota. É claro que se o aluno tirar 10, não vai ter o ponto extra, mas tirou 9, teve um ponto extra, vai a 10. Então, quero incentivá-los. E não se preocupem, porque aqui é um momento de aprendizagem, é um momento de vocês. Então, vocês vão ter aí um pontinho extra. Quem se desdobrar, o grupo resolve. Vou montar aqui, fazer tipo um teatro, o júri, isso, aquilo. Fiquem à vontade para exercer a criatividade de vocês. E aí, pode valer até 3 pontos do trabalho. Dúvida? Perguntas? Hein, pessoal? Cadê a turma que ninguém fala nada? Então não vai ser todo mundo que vai apresentar, vai ser só as pessoas sorteadas, isso? Mas eu posso, se eu sentir que ninguém está lá, e pela lei de Murphy, eu vou chamar aquele que está quieto lá, escondido, atrás do toco. Beleza. Porque não vai dar tempo de todo mundo apresentar, mas eu vou escolher alguns. Só para mim confirmar aqui, o grupo vai escolher ou um tema ou outro. Isso. Para falar do trabalho. Não, perfeito. E aí o representante vai me passar, porque a ideia é não todo mundo, eu só quero acordo de não persecução penal, mas aí nós vamos ter o outro, fica prejudicado. Tá? Então a gente vai dar um jeito de saber até a próxima aula quais são os grupos. Eu vou voltar para perguntar para vocês. Beleza, turma? Beleza. Boa noite, então, professor. Ok, obrigado. E utilizem o restante do tempo para isso. Qualquer coisa eu estou por aqui, tá? Então tá joia, turma. Até mais. Boa noite, professor. Boa noite.